pessoal, boa tarde, tudo bem? E você que me segue, estamos aqui no mais um podcast, Pode Isso, Jacir, trazendo assuntos de direito de família e trazendo questões de direito imobiliário. Pessoal, o nosso propósito, nosso trabalho sempre é trazer questões que envolvem dúvidas, o que fazer, o que não fazer, documentação. E o meu compromisso com vocês sempre é trazer profissionais, pessoas que conheçam muito da área, que tenham muito a agregar esse material. E vocês têm me questionado muito nas nossas conversas, nas mensagens que nós trocamos, e lá no meu Instagram, também no YouTube, a questão de direito imobiliário. E eu fiz o seguinte, para poder atender vocês que ficam mandando um monte de mensagem, eu procurei o Thomas e o Joelson, que são do Imobiliário 360, que são excelentes profissionais, têm muito a agregar. E confesso para vocês que foi para conseguir horário com esses dois rapazes não é fácil. A agenda deles não é brincadeira. E eu quero agradecer muito vocês por poder estar aqui com a gente e dizer que eu sou muito grato por essa oportunidade. Que, como eu falei, e vocês vão estar notando isso ao longo da entrevista que a gente vai estar fazendo, da nossa conversa, eles têm muito a agregar. E o material deles no Imobiliário 360 é muito interessante. Thomas e Joelson, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado mesmo por essa oportunidade de poder falar com vocês. Olá, Jacir. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui nesse podcast. Com certeza vai ser uma experiência incrível e esperamos poder contribuir aí para a sua audiência e para os seus espectadores. Cumprimentar todo mundo, cumprimentar você, Dr. Jacir, desejar sucesso, vida longa ao teu podcast. E no que a gente puder colaborar, trocar ideia, compartilhar conhecimento, vai ser um enorme prazer. Pessoal, como eu comentei, eles têm um material, né, na internet, chama Imobiliário 360. Eu sigo eles, me ajuda muito para entender algumas questões de direito imobiliário. Mas eu quero que vocês expliquem para quem está assistindo a gente, que vai ver esse material no Instagram, no Spotify, no YouTube, o que aconteceu? Qual que é a ideia do projeto Imobiliário 360? Como é que surgiu essa ideia? Assim, vamos começar a explicar isso. Na verdade, eu sou tabelião de notas em Curitiba e um dia uma imobiliária que é cliente do cartório me chamou para fazer uma explicação para os corretores sobre noções básicas aí de direito imobiliário, sobre registro de imóveis, sobre tabelionato de notas. E aí depois da apresentação, o retorno que eu tive foi muito positivo. Tiveram várias perguntas, pessoal muito curioso, pessoal empolgado em entender um pouco mais, porque assim, o corretor no dia a dia ele trabalha muito com vendas, ele trabalha muito com o cliente dele, angariação de imóveis, só que é do dia a dia dele questões de direito imobiliário. Claro que ele não é um especialista, ele não é um advogado, mas ele tem que saber uma noção básica de direito imobiliário, porque isso faz parte da função dele, ele tem responsabilidades por isso. E aí pipocaram várias perguntas e eu fiquei com aquilo na cabeça, já assim, eu falei, nossa, que interessante, que repercussão boa que teve essa apresentação. Aí, sou amigo do Joelson de longa data. O Joelson tem uma grande experiência também no direito imobiliário, advogado na área aí há muito tempo, e eu pensei, eu vou convidar o Joelson para a gente fazer um projeto, alguma coisa voltada para descomplicar o direito imobiliário e direcionado aos corretores de imóveis. Então, acho que em linhas gerais, aí eu conversei com o Joelson e a gente entrou em acordo e tomou essa iniciativa de criar o Imobiliário 360. Em linhas gerais, acho que foi isso, não foi, Joelson? O Thomas teve uma percepção muito importante, que foi essa vontade do corretor de imóveis em ter esse conhecimento. Porque a preocupação do corretor, na maioria das vezes, é fotografar o imóvel, visitar, tirar uma proposta, mas em alguns momentos, algum conhecimento em direito imobiliário esse corretor precisa ter. E os corretores começaram a perceber isso, tanto que foram buscar o Thomas depois dessa palestra. E no meu dia a dia, como advogado, como atendendo clientes de imobiliárias, corretores de imóveis, a gente percebeu também essa questão de um certo, vamos dizer assim, uma ânsia por um conhecimento nessa área. Então já era uma percepção que eu também tinha no escritório, na vivência da advocacia. Então, no momento em que o Thomas entrou em contato comigo e falou dessa ideia que ele teve, no mesmo momento foi uma catarse, casou a conversa. Eu falei, nossa, realmente seria muito legal se a gente conseguisse, de alguma forma, compartilhar todo esse conhecimento que a gente tem no nosso dia a dia, juntando, então, o tabelionato de notas
com o dia a dia de um escritório da advocacia e para que a gente possa contribuir com todo o nosso conhecimento, de alguma forma colaborar também com essa profissão que é tão importante, né, tão reconhecida aí no nosso mercado. Não, e eu concordo plenamente com vocês, porque, por exemplo, eu trabalho quase exclusivamente com direito de família. E a gente tem está muito casado essa questão do imobiliário, do divórcio, da venda de imóvel, compra de imóvel, e surge uma infinidade de questões, né? Como, quando, e claro, o advogado, por mais que que a gente esteja ali atualizado, buscando informação, o direito é muito dinâmico. Né? Eu vejo a questão do tabelionato, que tem tanta coisa para fazer no direito imobiliário e tal, e o mercado em si, ele carece de uma informação bem colocada, atualizada, e como vocês falaram, foi nesse primeiro instante ali, os corretores de imóveis que tem a questão comercial, mas também principalmente a documental, para resolver, né? Que é muito difícil. E hoje, para você ter um problema de uma má informação ou encaminhar mal uma área, um projeto, uma venda, rapaz, você não imagina a dor de cabeça que dá. Bom, vocês sabem, porque um cliente bem informado, um profissional bem informado, ele é imprescindível. Ao contrário também, quando existe uma quebra na informação, né? O pessoal que procura vocês, ou que tem essa questão, eles trazem ali essa questão de, olha, puxa, eu precisava do material de vocês, e por que eu tô falando para vocês que está me ouvindo agora? Pessoal, um detalhe, hein? O nosso material vai estar no Instagram, no Spotify e no YouTube. A gente vai estar passando, vai estar aqui na legenda aqui embaixo, ou no nosso material, como você encontra o pessoal do Thomas, aqui o Joelson, e o Imobiliário 360. Não deixe de seguir esses rapazes. Você que trabalha, de repente, corretor, ou é meu advogado, que quer conhecer ou se aprofundar na área do direito imobiliário, segue essa moçada. Não perde essa oportunidade, tá bom? Então isso é muito importante. Agora, quem acabou de me chamar a atenção, abriu a porta ali, o Tiagão, tá? Um parceiraço nosso aqui que nos deixa usar o material dele aqui do podcast, aqui no estúdio dele. Thiago, muito obrigado, tá bom? Por quebrar a minha ideia, valeu. Tá? Mas, pessoal, então é muito importante, você que está nos seguindo, ou você que vai seguir esse pessoal, mande pergunta, mande questionamento, sigam eles. Eles vão ter sempre a boa vontade. Uma pergunta aqui, se eu fosse, vocês falam do corretor, quem que é o maior público que procura ali, ou vocês notam que está no imobiliário, que segue vocês? Tem um público mais específico ou não? Olha, a gente tem percebido que o público que mais tem procurado, mais tem demandado a informação, que manda bastante pergunta, interage, são aqueles corretores que são relativamente novos no mercado, né? Por quê? Porque, às vezes, atraído, né, por uma profissão tão importante quanto essa, ficam preocupados ali na fotografia do imóvel, em mostrar, em visitar, em se portar bem, mas em determinados momentos podem ser questionados a respeito do direito imobiliário. E a gente não está falando aqui de coisas complexas, de temas complexos. A gente está falando até, às vezes, de uma questão documental, de já, quando vai, por exemplo, angariar o imóvel para venda, pega a matrícula do imóvel. Às vezes o corretor não sabe nem o que é uma matrícula. Sim, Onde verdade, que eu busco essa matrícula? Verdade. A hora que eu visualizo uma matrícula, o que eu tenho que identificar ali? Como que eu identifico? Então, a gente percebe que esse pessoal mais novo, relativamente mais jovem na profissão, eles que estão demandando todo esse conhecimento e estão ávidos por isso. Eu quero conhecer, eu quero entender. Por quê? Porque a partir do momento que o corretor administra ou intermedia uma negociação, quando ele demonstra esse conhecimento para o seu cliente, seja o comprador ou seja o vendedor, ele ganha mais confiança. Ele passa credibilidade, Claro. Ele passa segurança. Se eu estou comprando um imóvel com um corretor que não sabe nem que documento é uma matrícula de imóvel, como será que ficaria a minha confiança em depositar um dinheiro, em pagar, enfim, em assinar um contrato? Ao contrário, se eu estou contratando um corretor que já me dá todo o caminho documental, jurídico, olha, faz assim, faz assado, vamos colocar uma cláusula assim, qual que é o teu regime de bens, me dá aqui a matrícula, vamos ver como é que tá, olha, tem um usufruto aqui, a gente precisa resolver esse usufruto antes. Isso passa credibilidade para o Com certeza. Então, não. essa que é a Exatamente, essa é a grande questão do mercado. Como você ter, além de ter o conhecimento, é você passar essa credibilidade, que é uma parte muito difícil. Mas eu vou fazer uma questão aqui para vocês. Digo isso, pessoal, porque para eu conseguir marcar que esses dois rapazes aqui foi uma dificuldade.
tá? Porque a agenda deles é concorrida, eles têm ali as suas profissões, como disse o Thomas, ele trabalha com tabelionato, é dono, não é dono, titular do tabelionato, e o Joelson aqui é advogado profissional lá do direito imobiliário. Como é que vocês conseguem organizar essa vida de vocês, ter o Imobiliário 360, cuidar como titular do tabelionato e você como advogado? Como é que vocês administram tudo isso? Não é simples, mas eu falo para vocês que dá para fazer, tá? Eu queria fazer só um adendo que, igual o Gelson falou, apesar de a gente ter criado e nossa principal audiência ser corretores de imóveis, o Imobiliário 360 serve para todo mundo. Sim, eu sigo vocês. Eu sou advogado, eu sigo vocês. Serve para o dia a dia. Até pessoas que não são advogados nem corretores, mas que... Porque assim, a questão do imobiliário, ele tá inerente à vida das pessoas. Todo mundo vai ir atrás do imóvel para alugar ou para comprar. Todo mundo vai receber uma imóvel por herança. Enfim, então, o que acontece no dia a dia, então, até a pessoa que não é advogada nem corretor, mas que às vezes tem um caso que se encaixa o que a gente conversa no Imobiliário 360, é um bom local para ela aprender mais e ter noções básicas. A gente sempre brinca, né, que questões básicas de direito e contabilidade a gente deveria aprender no colégio. Então, o direito imobiliário devia ser uma matéria que a gente deveria ter no colégio, porque vai fazer parte do seu dia a dia. De alguma forma vai fazer parte do seu dia a dia. Então, assim, deixar aberto para todo mundo que tem essa curiosidade imobiliária. Nós estamos no Imobiliário 360 dispostos a compartilhar esse conhecimento. Mas agora, respondendo a tua pergunta, Jacir, essa foi uma pergunta interessante, porque assim, obviamente que nós temos nossa agenda, que nós somos ocupados. Concorridíssima, diga-se de passagem. Mas a gente trabalhar com o projeto Imobiliário 360 ajuda a gente nas outras áreas do dia a dia. Porque a gente está sempre estudando, a gente está sempre pensando em novas ideias para aplicar na prática no dia a dia. Então, assim, eu tomo a liberdade de falar por mim e pelo Joelson, porque eu conheço ele há muito tempo. Nós sempre gostamos de estudar. Então, a gente sempre foi focado em estudos, então a gente só aproveitou isso que a gente já gostava de fazer e transformou em um projeto para compartilhar o conhecimento. Então, claro, isso leva tempo, isso demanda tempo da gente, mas a gente está crescendo junto com o projeto, né? Sempre que você compartilha conhecimento, você também absorve conhecimento. Então, a ideia, no final das contas, é essa aí. Mas você sabe que isso é muito importante, Thomas, assim, ó, eu digo como profissional do direito de família, às vezes eu brinco com o direito de família, é o direito do barraco, né? É só confusão, só brigueiro, onde você consegue fazer ali, e posso dizer, porque já procurei o tabelionato, qual o Thomas é o titular, né? E os profissionais são maravilhosos, que a gente consegue fazer no cartório, não tem coisa melhor coisa do mundo, né? Resolve, tá ali e tal, porque é um acordo. E também, às vezes, é complicado quando uma pessoa te procura, ela fala assim, mas eu vim em tal lugar que é assim que falaram. Primeiro, a informação está errada, porque a internet ela não filtra, ela aceita tudo. Então, por que eu digo para vocês que eu sigo eles? Né? Porque a gente se atualiza diariamente e você segue pessoas que são atualizadas, né? Sabe o que está falando. E não tem coisa pior para o advogado de família, é quando o teu cliente fala, mas eu vi pessoa falando tal coisa. Falei, isso não tem nada a ver, não existe isso. Aí é um achismo, isso está desatualizado, então é complicado para o advogado que está trabalhando nessa questão de divórcio, inventário, compra de imóvel, documentação, quando ela já traz uma informação errada. Então isso judia demais da gente, é muito complicado para o profissional. Falar, olha, não é assim, funciona dessa forma. Então eu sou muito grato e novamente vou trazer, pessoal, segue o Imobiliário 360. Se você que é corretor, se você que está, qualquer um profissional ou uma pessoa que está nessa questão de imobiliário, quer entender como é que funciona, segue essa moçada aqui. Eles são muito bons, são ótimos. Tá, e você falou que vocês conseguem dosar essa questão. Hoje, o material de vocês, o cliente ele vem mais pelo Instagram, Qual que é o caminho, pessoal, para encontrar vocês? A gente hoje tem o perfil no Instagram, né, que é o @imobiliario.360, e esse é o principal canal de comunicação. Então, esse contato com os profissionais, principalmente corretores de imóveis, mas como o Thomas bem disse, outros profissionais do direito, advogados, contadores, né?
de todas as áreas também têm procurado a gente, porque, como o Thomas disse, no dia a dia todo mundo vai ter o contato de alguma forma com o direito imobiliário. Vai comprar, vai alugar, vai receber uma herança, uma doação, enfim, tudo isso é direito imobiliário. Então todo mundo acaba tendo um contato com essa área. E a gente tem sido procurado também para palestras. Então o que acontece? Tem um tema novo que está ligado ou ao tabelionato, ou ao escritório de advocacia, ou enfim, ao direito imobiliário em geral. Então as imobiliárias têm procurado a gente para apresentar também algum tema específico, ou já é algum tema que a gente já tem já pré-determinado, vamos dizer assim, que é de interesse de corretores de imóveis, e a gente tem feito também palestras nesse sentido, mas o principal canal de comunicação é o Instagram. É o Instagram. Então, o pessoal que quer encontrar vocês, que tem alguma dúvida, que quer pedir para fazer uma consultoria, que quer uma aula, alguma coisa, o caminho é o Instagram. Tá, fala de novo pro pessoal que está ouvindo aqui, vocês, qual que é ali o Instagram de vocês para poder começar a seguir. Vamos falar assim, é o @imobiliário.360. Sigam a gente lá. E é interessante isso aí, porque a gente tem um plano para o futuro, Jacir, de também lançar um curso voltado ao direito imobiliário descomplicado, né? Então a gente tem outros projetos aqui, e também relacionado diretamente a corretores de imóveis e imobiliárias, né? Mas o Instagram é o nosso pontapé inicial. Aí a gente já tem outros planejamentos, né? Porque, igual eu falei no começo, a ideia é justamente essa, a gente transformar, é um processo de transformação de uma coisa que para muita gente é complicado, que é o direito imobiliário. A gente tenta simplificar ele ao máximo para passar a informação útil, necessária e limpa para a pessoa que está recebendo a informação, né? A gente tem há pouco tempo a gente criou uma série dentro do Instagram que se chama Descomplicando o Direito Imobiliário. Então a gente seleciona um tema, já se conhece, a gente apresenta um tema onde é uma palavra, um termo, queira ou não, pode ser complexo, ou que alguém nunca tenha ouvido falar, e a gente destrincha esse termo, explica o que é em termos bem simplificados. E em muitas oportunidades a gente percebe que as pessoas vão, nossa, mas eu nem imaginava que era uma coisa assim tão tranquila de entender, mas são palavras difíceis, né? Outorga uxória, né? Sim. Adjudicação extrajudicial, enfim, uso capião. Uso capião é até um termo um pouco mais conhecido, mas enfim, é uma lista de termos que a gente quer fazer exatamente isso, que é que as pessoas entendam, para que comecem a usar também no dia a dia nas suas profissões, né? Desmistificar é o termo, né? Exatamente. Não, e é muito importante isso, porque hoje aquela coisa, vou dar um Google, né? É muito simples, muito rápido. Só que a informação correta que é o importante, né? A gente preza lá no escritório muito pela informação correta para o cliente. Que o cliente tenha essa informação como ela deve ser. Porque, como eu falo, eu que atendo o cliente em si, a pessoa que está divorciando ou que está vendendo um imóvel, coisa e tal, ele me procura para falar, tá bom, vamos fazer o divórcio. E dali ele leva para um corretor, alguma coisa, que vai fechar ali uma equipe de profissionais para que as informações caminhem da forma possível. E como você falou, claro, tem temas que o pessoal não sabe o que é, porque no dia a dia do direito, da transação comercial, imobiliária, para nós é comum, como profissionais. Agora, quem está nos assistindo, quem está começando, um corretor novo, cara, eu não faço ideia como é que funciona, né? Como é que funciona, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Eu nunca fui da área vendedor imobiliário, mas antes de eu ser advogado, eu fui da área comercial. Né? E quando você começa com produto, você começa numa área, é muito difícil entender como é que funciona, os detalhes, vai para cá, vai para lá. Então, por isso que eu digo, o Imobiliário 360, para pessoas como vocês, são de grande valia e muito importância para esse mercado. Tá, eu comecei, não sei nada, mas eu tenho o talento para vender, porque também tem que ser a questão. Claro. Eu preciso do conhecimento. Onde que eu vou? Vai no Imobiliário 360. E essa ideia do curso eu acho fantástica. Fantástica. Por quê? E desmistificar é muito importante. Porque às vezes eu já tive lá de comprar algum curso de direito de família imobiliário que eu não entendi que o cara fala. Eu falei, pô, eu acho que eu sou burro? Porque eu não estou nem entendendo, eu sou advogado. Né? Então você tem que ter uma linguagem mais simples, mais tranquila, dinâmica com o teu cliente, dinâmica com o teu profissional. Né? Acessível, que é muito difícil hoje em dia. E outra questão, além da acessibilidade, Thomas, é você ser simples. Você falar, cara, entendi perfeitamente.
né? Por isso que quando eu procurei o Thomas e o Joelson, pessoal, e eu até forcei muito, pedi, pessoal, vamos lá, vamos conversar, tal. E eles sempre foram muito solícitos, educados. O grande detalhe é a agenda deles, né? Porque eles têm o trabalho no tabelionato, no escritório de advocacia, na questão do Instagram. E quando a gente conseguiu sentar, foi muito legal, porque vocês mandam muito questionamento, vocês mandam muita pergunta, como é que funciona, o que faz, como é que não faz, e por isso que eu queria trazer esse pessoal. Outro detalhe importante, como ele já colocou ali, vai estar no Instagram, no Spotify, no YouTube, manda pergunta, olha, aconteceu uma situação, eu quero saber como é que funciona, algumas dúvidas, que se for o caso, em uma outra oportunidade, porque já o tempo vai passando, a gente chama esse pessoal de novo, senta com eles para conversar e traz as perguntas que você está mandando para a gente. Olha, eu quero saber tal coisa, pergunta para a moçada, faz outro podcast. A gente pode fazer isso. Manda as perguntas para mim, aqui no Jacir Carvalho Advocacia, manda no YouTube, manda no Spotify, procura ali no meu site e a gente pode chamar de novo esses dois rapazes aqui para poder responder as questões que vocês acabam mandando para a gente, que não é pouca, que é muita pergunta, e esse é o nosso trabalho, poder trazer profissionais desse gabarito para que você tenha a sua informação, saiba definitivamente o correto, porque a gente tem o compromisso aqui de trazer o que é atualização do mercado. E pegando o gancho, Jacir, já que você, aproveitando que você falou isso pro pessoal aqui que está nos assistindo, só para explicar, o nosso Instagram funciona como? A gente coloca lá posts semanais sobre conteúdos de direito imobiliário de forma simplificada, como nós dissemos aqui, né? Então toda semana vai ter conteúdo ali de coisas importantes do direito imobiliário. Então a pessoa que está seguindo a gente, muitas vezes essas dúvidas que ela tem no dia a dia, só o fato de seguir o Imobiliário 360 ou de ver as nossas postagens ali, as anteriores, ele já vai matar a charada no próprio conteúdo do Imobiliário 360. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho vários clientes do cartório que me ligam fazendo perguntas. Eu estou comprando um imóvel e agora tem que fazer o quê? Agora o que eu estou fazendo com o imobiliário? Eu pego e encaminho o post do imobiliário pro cliente. Dá uma lida aqui, que aqui está bem explicado de forma bem resumida, bem simples, você vai entender. Essa semana um cliente meu me ligou falando que estava adquirindo um imóvel novo e ele queria saber de quem que era a responsabilidade por pagar as certidões relacionadas à compra e venda, né? Aí a gente tem um post disso no 360, né? No 360, eu só encaminhei para ele, dá uma lida ali que você vai entender de quem que é a responsabilidade. Sim. E eu acho que o Joelson teve um caso também parecido, não teve, Joelson? Exatamente, porque como a gente está trazendo temas muito práticos, que é sempre aquilo que a gente diz. O direito, para a maioria das pessoas, é uma coisa complicada, chata, complexa, né? Então isso acaba afastando um pouco, né? Chega, por exemplo, um corretor novo na profissão, falando, não, essa parte de direito imobiliário eu vou deixar para a empresa, para o jurídico da empresa, enfim, não quero saber disso aí porque é muito difícil. Então, a gente está trazendo temas muito práticos, que realmente é do dia a dia. Então, mais uma vez, a gente não quer aqui que quem assista o nosso conteúdo, quem compartilhe, ache que a gente vai ensinar, vai dar um baita curso para se tornar especialista. Não é essa a ideia. A ideia é praticidade, é simplificar, é trazer questões do dia a dia para que as pessoas entendam e tenham maior facilidade aí no seu dia a dia, na profissão ou no dia a dia mesmo. Perfeito, eu acho que é isso que a gente precisa, né? Porque hoje é tudo tão dinâmico, tão corrido, a gente precisa de ser prático, entender e agir, né? Pessoal, a gente está aqui já há algum tempo falando, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Se vocês pudessem mandar uma mensagem agora, cada um de vocês, para quem está nos ouvindo, ou para quem são os ouvintes de vocês, qual que seria a mensagem? E reforçando para você que está nos assistindo, pessoal, tem dúvida, tem pergunta, como é que faz, como é que funciona tal coisa? Eu estou com uma dúvida a respeito do imobiliário, ou na questão de cartório, ou na questão do direito de família, manda para mim as questões, que a gente vai tentar, até por causa do horário, marcar outro podcast com essa moçada, sentar com eles, com as perguntas que vocês mandarem para nós, e a gente vai conversar, para responder a tua questão, tá bom? Thomas, naquela cliente ali, quem está te conhecendo agora, para falar alguma coisa. Não, vamos lá, eu vou direcionar a minha para os corretores de imóveis. Então,
Você que é corretor de imóveis, nós sabemos que é uma profissão muito valorizada, mas também é uma profissão concorrida, porque o mercado imobiliário é pujante e a gente sabe que existe muita concorrência nessa área. Então, você entender conceitos básicos, saber orientar o seu cliente sobre direito imobiliário, pode ser o seu diferencial para o mercado, pode ser a tua chance de crescer, de evoluir e se destacar entre os corretores de imóveis. Então, se você tiver a oportunidade, tiver vontade de crescer de conhecimento, siga a gente no Instagram, que a gente vai ter o maior prazer de compartilhar o nosso conhecimento de forma simples para você, corretor de imóveis. Esse é o recado que eu vou dar. A minha mensagem é tanto para os corretores, mas para todos os profissionais que estão nos assistindo ou nos escutando adquira conhecimento. Eu acho que esses são valores que ninguém vai tirar de você e sem dúvida, sucesso garantido na sua profissão. Então, adquira conhecimento, estude, não tenha preguiça, se debruce nos livros, se debruce nos materiais, adquira conhecimento e, claro, de fontes confiáveis, né? Perfeito. Mas eu acho que, da minha parte, o grande recado seria esse. Pessoal, seja bom no que você faz. Seja bom no que você faz, perfeito. Pessoal, eu quero agradecer vocês dois, agradecer o Joelson, o Thomas, agradecer o tempo de vocês, né, essa gentileza, essa ajuda que vocês trazem aqui, agradecer você que nos prestigia, que segue o Podcast Jacir, que eu tenho certeza que vai poder seguir agora o Imobiliário 360. Curta nossa página, compartilhe com as pessoas, mande perguntas, indique clientes, se for o caso, né, que a gente também vive para poder fazer tudo isso, e dizer que muito obrigado por essa generosidade de vocês em compartilhar tudo isso. Pessoal, novamente, mande as suas perguntas, quer conhecer um pouco mais do que eles estão falando, quer trazer alguns detalhes, alguns pontos sobre o que nós comentamos aqui, manda as perguntas para a gente, que a gente vai estar conversando com eles, e vamos tentar marcar um outro podcast para tratar especificamente sobre o direito imobiliário e as suas questões mais cabeludas, umas questões do direito, para a gente poder trazer para você, tá bom? Muito obrigado, pessoal, muito obrigado novamente, forte abraço. Gratidão, pessoal, Jacir. Curte, compartilha e segue a moçada aqui. Obrigado. Muito obrigado, Jacir. Fechou lá, Thiagão? O Thiagão mudou lá.